Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós estaremos falando sobre o fator diferencial na plantação de igrejas, né? Eu vou estar trabalhando sobre esse assunto porque eu acho que essa palestra é uma palestra essencial para o nosso curso. Essa aula ela é desenhada inicialmente para o curso do seminário presbiteriano para os alunos que participam das minhas aulas, mas estou disponibilizando porque muitas pessoas querem um conteúdo e esse conteúdo pode ajudar você nesse processo. Eu tenho aprendido quão importante é a gente colocar as coisas na internet. Por exemplo, eu tenho um blog, né? Eu comecei a colocar todos os meus sermões, eu escrevo todos os sermões, todos os meus estudos, tudo eu escrevo e coloco nesse blog. Então tem 5 áreas: casos estranhos, artigo de jornal, artigo de boletim, sermões e estudos. Para vocês terem ideia, há pouco tempo atrás eu me assustei quando olhei e descobri que o meu blog, somando todas essas áreas, ele tem mais de 1 milhão de pessoas que entraram nele, né? E só a área de sermões agora está chegando a 1 milhão de acessos. Então é fantástico, né? Você pode abençoar muitas vezes. Se você achar que esse material vale a pena ser compartilhado com alguém, também compartilha aí, dá o link, porque as pessoas podem acessar e podem também ser encorajadas em relação a esse conteúdo, né? Vamos lá. Então, o que é que faz diferença em plantação de igreja? Por que alguns projetos florescem e outros não? No vídeo anterior eu falei sobre erros e acertos na plantação de igreja, e era mais ou menos essa questão que eu queria colocar. Só que agora eu queria colocar um ponto central, que para mim essa é a última aula desse curso, né, que estou terminando o curso agora. Qual é o fator diferencial na plantação de igreja? O que faz diferença de fato? Qual o ponto que você poderia dizer? Este ponto aqui é o ponto essencial. Nós não podemos, de forma nenhuma, negociar com esse ponto, porque se nós negociarmos esse ponto aqui, nós vamos errar. O que você acha que é diferencial no plantio de igreja? Bem, eu acho que você provavelmente tem a mesma ideia que eu tenho, né? O fator diferencial que nós temos é o plantador de igreja. Gosto muito de uma frase de Melvin Hodges, que fala assim: a igreja é o agente de Deus na terra, o meio através do qual ele se expressa no mundo. Deus não tem outro agente de redenção na terra. Então nós queremos plantar igrejas. Por quê? Porque nós entendemos que igreja é esse agente de Deus na terra, de redenção na terra, e não tem outro agente de redenção. É a igreja, através da igreja, que Deus quer fazer essas coisas acontecerem, né? Qual o segredo, então, da plantação? Fórmulas. Algumas pessoas acreditam que elas que pode encontrar algumas fórmulas mágicas. E aí o que acontece? Um dos graves problemas que a gente tem é nessa questão de mimetização. Eu até acredito que a imitação ela pode ser benéfica, aprender determinadas formas de fazer e tudo, mas, meu querido irmão, plantação de igreja não se planta com fórmulas. Não existe uma fórmula que você diga, vamos aplicar essa fórmula aqui, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai ser eficiente. A mesma coisa você pode dizer, o outro segredo da igreja seria o método, né? Se eu seguir o método de plantação de igreja da Willow Creek, aí eu vou ter sucesso aqui, né? Se eu seguir o método de plantação de igreja da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, isso vai dar certo aqui, né? Outra igreja que está plantando igreja também. Então, na verdade, é um método. Se você usa o método, né? É só uma questão de metodologia. Outra coisa, o segredo seria estratégia, né? Se você coloca as coisas, estabelece a missão, filosofia de ministério, você vai atrás das pesquisas de pontas e você agora coloca estratégia e tal, não sei o quê, e as coisas vão acontecer. Há muitos anos atrás, eu estava visitando um pastor que estava no auge do ministério dele na época, né? Lamentavelmente, ele posteriormente sairia do pastorado por razões morais. E ele, naquela época, ele me inspirava muito. Era um homem que tinha, que sempre me abençoava muito com tudo que ele fazia, né? E eu fui visitá-lo e quando a gente chegava no escritório dele, que ficava num lugar muito bonito, havia logo na entrada ali uma obra de um artista plástico, que é uma coisa que eu gostaria de fazer um dia na igreja,
numa das igrejas minhas, e até hoje nunca fiz, é de fazer espelhos. Você colocava espelhos refletidos, na hora que você entrava tinha uma caixa com 3 pães dentro, em cima de umas pedrinhas brancas. E tinha uma paredinha de mais ou menos uns 30, 40 centímetros. E a pergunta inicial sua, naquela caixa no meio, ali na frente do escritório, né? O que é isso aqui? Eu disse, você tem que agachar para ver, né? Aí quando você abaixava, dizia, se você ajoelhar é melhor. Aí você olhava e disse, coloca a tua cabeça na caixa e olha. Quando você olhava os vidros refletidos um no outro, eles davam ideia de multiplicação de pães. Muito, não é? Você via milhares de pães refletidos, assim, mas milhões de pães. Tanto mais você deitasse o seu rosto, né? Então, aí ele me contou uma história muito interessante de um cara que chegou na região dele e o procurou e disse, pastor, eu vim aqui pela minha denominação, nós estamos aqui com recurso, com dinheiro, nós temos uma equipe boa de som, uma equipe boa para trabalhar aqui com música e nós vamos arrebentar a boca do balão aqui nesse negócio aqui. E aí esse pastor olhou e, vendo aquela arrogância, né, dele, daquele jovem plantador de igreja, ele falou assim, e estava chovendo, ele falou, meu querido, olha ali fora. O que você está vendo? Ele disse, estou vendo a chuva. Ele disse, deixa chover primeiro. Né? Eu nunca me esqueci disso, deixa chover primeiro. Então, na verdade, meus queridos, fórmulas, métodos, estratégias podem ser importantes, mas deixa chover primeiro, né? Tim Keller faz uma pergunta muito interessante no livro dele, Igreja Centrada, aliás, um livraço, se você ainda não leu, se você não tem na sua biblioteca, você deveria tê-lo. Vale a pena ter como pastor e como líder, né? Um livrão muito interessante, um livro grosso, maçudo, bom, né? Muita substância, né? E ele faz logo de cara uma pergunta, como é que você acha que nós deveríamos definir o ministério? O ministério deveria ser definido por sucesso ou por fidelidade? Né? E aí as polarizações acontecem, né? Sucesso ou fidelidade? Ele fala o seguinte, olha, uma igreja, um pastor, não deveria ser medido por nenhuma dessas coisas. Ele diz, ele deveria ser medido por uma outra frase de Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses. Vós bem sabeis que a minha estada entre vós não foi infrutífera. Ele disse o seguinte, sucesso é uma palavra pobre para definir o ministério e fidelidade também. Por quê? Porque há muitos homens fiéis que não têm sucesso em plantação de igreja. Já viram isso? São homens de oração, homens bíblicos e tudo, e a igreja não floresce. Porque às vezes não tem os dons necessários, não tem a estratégia necessária, não tem a aproximação necessária, a pegada necessária, e não consegue plantar a igreja. Outros dizem, não, o importante não é fidelidade, o importante é sucesso. Não interessa, né? E isso também não interessa, porque o sucesso sem caráter, biblicamente, é uma tragédia, nós não estamos interessados nisso. Então, a palavra que o time que ela escolhe é a palavra frutífero, né? O que melhor poderia definir a gente é o ministério frutífero, não sucesso nem fidelidade, porque isso aí pode, às vezes, existem essas ambiguidades aí que nós expusemos, né? Então, o time que ela fala assim, à medida que eu lia, refletia, ensinava, fui chegando à conclusão de que a capacidade para dar frutos é um tema mais bíblico para avaliar o ministério que sucesso ou fidelidade. Está aí, né, a dica do Tim Keller, né? A realidade atual. Você tem, no cenário de plantação de igreja, você tem muito, essa é a realidade que você vai encontrar muito presente, de congregações sem perspectivas, pastores sem perspectivas, campos que pararam no tempo, igrejas que estão ali, existem por existir, repetindo o mesmo modelo de culto, recebendo eventualmente o salário da igreja mãe, ou do presbitério, ou da instituição, mas que não saem do lugar, elas não têm perspectiva de crescimento, de avanço, né? E algumas dessas igrejas, já acompanhei alguns casos, né, de congregações que andaram e nunca saíram do lugar e depois tiveram que fechar as portas, né? E aí é uma crise de culpa teológica e humana, né? Mas vamos fechar uma igreja, mas não pode fechar uma igreja, a igreja abriu, como é que faz, né? Essa culpa teológica e humana, ela é complicadíssima, né? E a gente não para avaliar na realidade atual a questão de estatística, de custo, de tempo, né? Por exemplo, uma crítica que eu faço sempre à igreja da qual eu faço parte é a seguinte, é que você tem muito pouca estatística de fracasso de plantação de igreja. Ou, por exemplo, no cenário nacional,
Você não tem estatística dos projetos de plantação de igreja, quanto tempo esses projetos estão levando e qual é a efetividade de fato desses projetos, né? Você tem uma estatística de quantos projetos existem e quantos projetos foram abertos, né? Mas você não avalia quantos projetos realmente andaram a um ponto de você dizer isso aqui é um trabalho que ele teve começo, meio e fim, ele alcançou o objetivo dele, né? E assim, eu escrevi um artigo que foi publicado no CTPI, cujo título era Quanto custa plantar uma igreja? E eu disse, olha, não me entendam mal na minha análise, né? Mas eu queria dizer para vocês que no cenário da igreja presbiteriana do Brasil hoje, você não planta uma igreja com menos de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. E olha que eu estou sendo minimalista, viu? Se com R$ 1 milhão você plantar uma igreja na igreja presbiteriana do Brasil hoje, você é um cara vitorioso, saiba disso. É só colocar aí, por exemplo, o salário de um pastor em torno de R$ 5 mil. Você está falando de R$ 70 mil por ano, né? Com os benefícios, R$ 80 mil por ano. Se você multiplicar por 10 anos, você está falando aí de 800 mil reais, mais terreno, mais aluguel, mais compra de material, mais, né, estrutura, que você chega a R$ 1 milhão muito fácil, né? Então, se uma igreja não é organizada em 10 anos, você está falando de um custo aí, graças a Deus os presbíteros da nossa igreja não fazem essa conta, né? Parece que o Espírito Santo impede deles fazerem essa conta, senão nós teríamos alguns problemas aí, né? Eu participei de uma igreja, da igreja Presbyterian Church in America, e eu fui pastor dessa igreja durante 8 anos e 8 meses, dos Estados Unidos. E essa igreja tem uma abordagem muito interessante de implantação de igreja. Ela é a igreja histórica que mais planta igreja nos Estados Unidos, para você ter ideia. Enquanto a PCUSA, a antiga igreja presbiteriana, ela fecha muitas portas de templos, a PCA abre muitas igrejas nos Estados Unidos ainda hoje. É uma igreja muito efetiva. E uma coisa muito interessante é que eles fizeram um cálculo da efetividade de plantação de igreja e eles saíram de um patamar de 40% a 45% de sucesso na plantação de igreja para uma faixa de 90% a 95%. Por quê? O segredo deles é o recrutamento. Alan Thompson foi meu coordenador nesse projeto e ele que formulou toda a dinâmica que é imitada e copiada aqui no Brasil, com autorizações devidas, pelo Ricardo Agreste. Tem sido uma benção aqui no Brasil também. E eles trabalham no Assessment Center, que foi a tese de doutorado do Alan Thompson sobre plantação de igreja. E ele entendeu, nessa tese de defesa de doutorado, ele entendeu que o segredo estava na seleção, no recrutamento, seleção, treinamento e mentoria dos plantadores de igreja. E aí eles começaram a investir nisso aí. E a Igreja Presbiteriana da América saiu então desse patamar de 40% para 90%, exatamente por causa da seleção e recrutamento. Então o que acontece? Eles trabalham intencionalmente a questão do obreiro. Há uma intencionalidade muito forte no obreiro. Eles colocam a ênfase muito grande no fator diferencial que é o obreiro. O obreiro, para eles, é criteriosamente avaliado. Para você ter uma ideia, quando uma pessoa chega a ser aprovado por eles, ela já participou de um encontro, no qual ele fica 3 a 4 dias com a esposa dele, sendo avaliado por psicólogos, pastores antigos, pessoas nessa área aqui, na área de plantação de igreja, e avaliando todo o potencial que essa pessoa tem. Depois ela precisa passar por treinamentos constantes, e esse recrutamento é um recrutamento muito bem feito. Aí eles buscam parceria para a plantação de igreja. Outra coisa que a PCA fez, que eu acho fantástica, ele redefiniu o papel das instituições. Eles afirmam que eles não creem em igrejas que sejam plantadas por instituição. Eles creem em igrejas que são plantadas por igrejas. Bem, a igreja também é uma instituição, né? Mas, por exemplo, a igreja não é plantada por presbitério, nem por junta de missão. A junta de missão, o que ela faz? A junta de missão, ela facilita essa parceria, né? E ela tem recursos até para entrar como parceiro, mas ela não é a mentora disso tudo. As igrejas locais é que têm a força para poder fazer isso aí. E as igrejas locais investem seus recursos
e elas recebem todo o treinamento, todo o apoio da Junta de Missões Nacionais, que o papel dela é exatamente esse daí. Quando você é aprovado, eu passei por essa avaliação e fui aprovado. Sendo aprovado, você tem no seu pacote salarial anual, você tem dinheiro para treinamento, que você pode ir, você e sua esposa, com tudo pago, passar de avião, aluguel de carro, hotel, o treinamento em si, né? E você vai para um hotel muito bom e você fica ali 4 dias ouvindo treinamento fantástico, o treinamento que eles dão, e faz parte do pacote. Se você não for para o treinamento, esse dinheiro não vem para sua conta. Ele não é para você, não é seu salário. Ele faz parte do seu pacote, mas isso aqui é para treinamento. Eu achei essa ideia fantástica, né? Isso aí ajuda bastante, né? Então, o fator diferencial para eles é o candidato, né? Esse candidato aqui é o fator diferencial. E aí acontece, uma das coisas que eles vão encontrar no plantador de igreja, nesse fator diferencial, é a questão da motivação. Por quê? Porque, ao contrário do que acontece hoje no Brasil, né? Quando você, por exemplo, o presbitério, a igreja, tem um campo e manda o obreiro para lá. Esse campo não passou pelo coração daquele obreiro. Ele foi designado para lá e ele aceita o convite porque ele precisa de salário, ele quer trabalhar, ele gosta da ideia, e as motivações podem ser das piores até as melhores, né? E ele vai para esse campo. Mas não é uma coisa dele. Por exemplo, quando um missionário decide ir para um campo, quem é que determina o campo para o missionário? O próprio missionário. É o missionário que está orando por isso, ele está pensando nisso, ele está buscando parceria nisso aí, né? Então, o missionário está com o coração encharcado de um desejo de estar nesse negócio. Ele tem as vísceras dele estão envolvidas nisso, essa coisa de ter sangue nos olhos e estar apaixonado pela ideia, né? Nos Estados Unidos, sempre é o pastor, o obreiro, que diz onde ele quer plantar a igreja, e aí ele vai tentar vender a proposta dele, né? Ele vai tentar encontrar parceiros que entrem com ele nisso aqui, que somem com ele nesse projeto que ele tem em mente, né? Olha, então ele está compromissado com aquele campo ali. Então muda a proposta atual hoje que nós temos não conta com a expectativa do obreiro. O obreiro não tem expectativa nenhuma no campo, ele está grávido na barriga dos outros, né? Ele engravidou de uma ideia de que não é dele, né? A ideia é da igreja, a ideia é do pastor, do senior pastor, né? Do pastor efetivo, a ideia é do presbitério, do sino, sei lá, ou da própria Junta de Missão Nacional, mas não é dele. Ele nunca pensou naquele campo, ele nunca orou por aquele campo, e agora veio a proposta, ele aceitou, orou e vai, né? Eu sei que Deus usa essas coisas para poder fazer a sua obra, a despeito de nós. Mas é diferente quando você, pastor, quando o plantador de igreja está ali carregado, encharcado de uma obsessão, de um sonho, de orações para estar naquele lugar onde ele deseja ir, né? Quando você vai para o estudo de caso também na Coreia do Sul, onde a igreja presbiteriana do Brasil, a igreja presbiteriana cresce muito também, há uma coisa muito interessante na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, são os pastores também que definem para onde eles devem ir. E eles definem o campo onde eles devem ir. E lá as igrejas maiores, elas possuem um lugar que é um lugar onde os candidatos à plantação de igreja se retiram para orar. É um salão, eles levam a barraquinha deles, colchão, tem colchão lá e roupa de cama, e eles deitam ali naquele lugar ali, dormem ali, vão ler a Bíblia, orar, eles vão jejuar naquele lugar ali, né? E vão se afastar de tudo aquele lugar ali para eles orarem pelo campo que eles querem. E depois eles vão atrás de recursos. Nos Estados Unidos é muito comum você encontrar plantadores de igreja atrás de recursos. E tudo isso, obviamente, mediado pela instituição. Aí entra o papel da instituição, aí entra o papel do presbitério, né? Por quê? Porque, obviamente, essa questão de o cara levanta dinheiro para poder plantar a igreja, o dinheiro vai na conta dele, isso é bem complicado. Missionários, hoje a gente está fugindo dessa ideia aqui na nossa igreja de sustentar missionários autônomos. Nós queremos missionários que estejam ligados a uma agência,
porque existem vários fatores. Primeiro é exatamente isso aí, dele prestar contas a uma agência, né? A segunda coisa é que você tem o treinamento da agência e a supervisão da agência. Nós já tivemos, por exemplo, pastores que nós éramos parceiros deles, missionários fora do Brasil, que eles tiveram crise política lá, né? Eles precisavam sair às pressas. E aí teve um pastor, missionário da igreja presbiteriana que ele foi preso, acusado de ficar fazendo proselitismo num país muçulmano. Então ele ficou preso. Aí você tem que ter advogados para tudo isso aí. Quem vai ficar coordenando? A igreja local vai dar conta de trabalhar isso aí, de acompanhar? Não vai, né? Ele precisa de uma supervisão. Então as agências missionárias entram com esse fator aí fantástico, né? A doença de um missionário, e aí a gente entra na parceria, ajudando financeiramente e tal, vendo o custo disso tudo, a operacionalização logística, tudo isso precisa acontecer. Mas o plantador de igreja, quando você vai plantar a igreja, é muito interessante quando o plantador de igreja, tanto nos Estados Unidos, esses modelos que eu contei, quanto na Coreia do Sul, o pastor, o fator diferencial é essa identificação que o obreiro tem com o campo. A maioria dos obreiros que vai plantar a igreja hoje, eles não têm vínculo afetivo com o campo. Eles estão ali, muitos deles estão ali como trampolim. Hoje eles estão ali, estão felizes, mas amanhã, se surgir um convite novo para irem para algum lugar, com melhores salários, eles vão abandonar o campo e vão embora. Não interessa como esteja o campo. Eles vão deixar e vão embora. Eles vão seguir adiante, porque eles têm uma agenda deles, né? Eu não estou querendo nem julgar aqui se isso é certo ou se é errado, só estou querendo dizer que essa é uma realidade que acontece muito costumeiramente. Por isso, é muito fácil você encontrar igrejas, plantação de igreja, projeto de plantação de igreja, que tem 10 anos, já tem cinco plantadores de igreja. Óbvio, não tem estabilidade nenhuma, não tem sequência nenhuma. As coisas quebram ali, aí que chegou outro pastor, pessoas já não se identificam com ele e tal. Então você vai encontrar sempre esse grande problema por onde você vai, né? Porque os pastores estão ali, eles não estão identificados. Quando o pastor, e para mim o fator diferencial está aqui, quando esse pastor ele está encharcado com o sonho daquele lugar ali, esse projeto nasce nas vísceras dele, né? Ele engravidou dessa ideia. Isso faz todo sentido para ele. E esse fator é o fator diferencial. Eu fui a Belo Horizonte algum tempo atrás, pregar na primeira igreja de Belo Horizonte. E lá eu ouvi falar de um pastor da equipe que tinha plantado uma igreja. Ele começou a plantação dessa igreja e em um ano ele organizou a igreja. Eu falei, rapaz, isso é fora da curva. Eu não conheço projetos que tenham essa efetividade toda e eu quero conhecer esse cara. E eu chamei esse cara e nós fomos almoçar juntos. E ali no almoço junto eu perguntei para ele, qual foi o segredo, rapaz, da sua efetividade? Aí ele foi me contar, não, rapaz, eu morava para aquele lado lá e quando eu passava naquele lugar ali, eu dizia, aqui é um bom lugar para plantar a igreja. Comecei a orar por isso, né? Eu estava fazendo seminário na época. Eu tinha trabalhado numa grande multinacional e agora estava fazendo seminário e eu iria largar, ia investir meu tempo integral nisso aqui, né? Eu passava por ali e dizia, aqui é um lugar fantástico para plantar a igreja, né? Quando eu me formei, eu disse ao meu pastor para ele me enviar para plantar a igreja daquele lugar. E ele aprovou, a igreja me deu sustento, né? E eu fui para ali e era uma rua de muito movimento, muitas pessoas passavam de ônibus, de carro ali naquele lugar ali, e eu arrumei um lugar bem visível, eu coloquei uma baita de uma placa lá, com sinaleira e tudo, dizendo igreja presbiteriana, e as pessoas começaram a parar, e muitas pessoas começaram a chegar, procurando uma igreja, uma comunidade, e se identificando ali com a nossa comunidade, com a nossa dinâmica, e graças a Deus, Deus mandou muita gente, e foi por isso que eu plantei essa igreja num tempo tão rápido, né? Então, percebe aí, qual a diferença de você, por exemplo, pegar um cara e dizer, rapaz, você como pastor efetivo, olha lá, rapaz, eu olhei esse campo aqui, cara, eu acho que seria joia para você, né? Eu faço muito isso aqui, né? Mas é diferente. O fator diferencial aqui para mim é o plantador da igreja engravidado dessa ideia.
Ele olha para isso aqui e ele diz, eu estou apaixonado por isso aqui. Isso aqui é minha vida. É aqui que eu quero morrer. Lincoln, Robert Lincoln, no livro dele, Cidade de Deus, Cidade de Satanás, ele fala que todo pastor, ao chegar numa cidade, ele deveria, em primeiro lugar, fazer uma coisa sui generis. O que você acha que um pastor, quando chega numa cidade, deveria fazer em primeiro plano? Dá um chute aí. O que passou pela sua cabeça? Sabe qual é a resposta que Robert Lincoln dá? Ele fala, todo pastor, ao chegar numa cidade, ele deveria comprar o túmulo dele ali. O túmulo dele. Porque o projeto dele é um projeto para a vida. E isso faz toda a diferença. Então, o fator diferencial é esse obreiro, esse pastor, esse plantador de igreja, que gosta da ideia de plantar a igreja nesse local. Ele está apaixonado por essa ideia de estar ali naquele local e ele vai gastar as suas energias, seus sonhos, seus planos, seus projetos, seu planejamento, tudo com aquilo ali, porque essa ideia faz todo sentido no coração dele. Que Deus abençoe você, fique na paz. E se quiser transmitir, dar o link para outras pessoas aí também, por favor, faça isso, tá? Deus te abençoe, fique na paz.